Essa Copa do Mundo ainda nem acabou, mas nós já temos um campeão. E com certeza o campeão delas são as casas de apostas, são as bets. Elas destruíram o futebol e destruíram o Brasil. Vamos ver aqui o vídeo do Wesley Delanogari comentando um pouco sobre o caso das bets e toda essa polêmica agora que nós estamos tendo com o Casimiro. E a gente pode falar um pouco sobre bets e saúde mental, que eu acho que é um tema importantíssimo. Bom, se você está acompanhando a Copa do Mundo, você deve ter percebido que está rolando uma polêmica aí, principalmente na Cazé TV, relacionada às bets. E assim, bets são uma porcaria. E já digo mais, antes da gente continuar aqui, ó. Essa polêmica na Cazé TV é um puro suco de moralismo, moralismo. Porque a TV Globo tem uma bet dela, o SBT tem bet, todos os times de futebol brasileiro têm uma ou duas bets estampadas nas suas camisas. É apenas pegaram o Cazé TV pra boi de piranha, pra boi de piranha, né? E e eu acho que tem um lobby muito forte aí das próprias emissoras tradicionais influenciando isso. Mas vamos continuar aqui. Só ontem, uma das psiquiatras de um hub de saúde mental, se você não sabe, eu tenho um hub de saúde onde a gente agrupa. Ah, e que não me entendam errado, eu já vou deixar continuar o vídeo. Não é que eu sou a favor do Cazé TV. Eu acho horrível o que ele faz. Mas eu tô dizendo que não é só ele que faz. Todas as outras emissoras fazem também. Uma série de profissionais. Pra você ter ideia, tem mais de 100 psicólogos, tem nutricionista, tem endocrinologista, tem psiquiatra. E só ontem, eu tô gravando esse vídeo no dia 27 de junho, no sábado. Então ontem, na sexta-feira, 3 jovens, só de uma psiquiatra, tiveram aí uma solicitação para internação porque viram insustentável a situação. A psiquiatra, óbvio, respeita uma série de critérios para internar, não é uma decisão digamos assim, superficial, não é uma decisão tomada sem ter um respaldo bastante grande nesses critérios, e esses critérios geralmente eles são preenchidos quando a situação se torna algo insustentável. Então são mães falando que o filho fugiu de casa porque foi buscar dinheiro ou porque pegou empréstimo e não consegue pagar, ou são outras mães relatando que se você pega o celular do filho, é uma pessoa de 19 anos, né, cara? É um homem já que tem uma capacidade de fazer um estrago. Então essa pessoa quebra as coisas dentro de casa porque fica em raiva com fúria. É muito parecido com um vício em substância. Muito parecido não, é igual. É idêntico. Eu sei que o Wesley sabe disso. Claro que existem as questões, né, digamos assim, sociais que envolvem ter um vício numa substância. Mas os efeitos no cérebro e os efeitos sociais que aquilo traz para a vida da pessoa pode ser tão ruim quanto, se não mais. Se não mais. Eu mesmo, quando trabalhava na saúde pública, enquanto psicólogo, peguei vários casos de pessoas que não sei se dava pra dizer que já eram viciadas em apostas, mas já tinham perdido muito dinheiro. Peguei um caso uma vez na clínica particular de um cara que perdeu 300 mil reais em apostas, né? 300 mil reais. Então, assim, são pessoas que estão tendo as suas vidas destruídas por isso. Destruídas, destruídas. E daí, quando a gente olha pra hoje o esporte brasileiro, né? E o grande esporte brasileiro, querendo ou não, é o futebol. Todos os campeonatos são patrocinados por bets. Todos os times são patrocinados por bets, né? Se a gente abrir qualquer programa de esporte, todos eles têm bets estampadas como patrocinadoras. Se a gente abrir o Instagram, a gente tem dezenas, centenas de influenciadores que utilizam bets e demonstram as bets ali. E o pior de tudo é que agora, só por eles dizerem que, mas jogue com responsabilidade, parece que se isentam, né? Se isentam de toda a responsabilidade. Tanto os influenciadores quanto essas empresas que estão destruindo o Brasil. A gente já tem dados que falam sobre o impacto econômico das bets no Brasil. Por quê? Porque o dinheiro que é gasto numa bet não é gasto na economia. É literalmente isso. O dinheiro que a pessoa gasta na bet, seja 10, 20, 30, 100 reais, 1.000 reais, ele não gasta na farmácia, não gasta no mercado, não gasta comprando uma roupa, não gasta bebendo uma cerveja que seja. Não gira a economia, não gira o mercado, né? Além de destruir as vidas das pessoas, nós estamos falando que possivelmente, logo, bem logo, nós vamos ter uma crise econômica, principalmente no pequeno setor da economia brasileira, no pequeno setor de serviços e vendas, né? Fora todas as famílias que estão sendo destruídas, pessoas que estão se matando, tirando a própria vida por conta de dívidas, pessoas que estão se envolvendo com crimes, pessoas que estão
roubando de outras pessoas para poder pagar essas dívidas, que estão se envolvendo com agiotas para poder bancar suas dívidas, né? E que não vão conseguir bancar porque depois vão pegar aquele dinheiro e vão apostar de novo, né? Apesar de nos jogos você não ter ninguém colocando uma substância exógena no seu cérebro, os mecanismos comportamentais dos jogos online, eles fazem o seu próprio cérebro produzir endogenamente, sem você inalar alguma coisa, substâncias que atuam em áreas parecidas com aquelas, ou áreas semelhantes àquelas substâncias que você vê aí as pessoas viciadas, como cocaína, heroína, etc. Então sim, você consegue se viciar em um comportamento sem inalar uma substância, só se comportando, tanto quanto em uma substância qualquer. É por isso que quando você vê a galera divulgando muito essas bets, seria o equivalente a você pegar uma pessoa e falar, ó, cheira essa carreira aqui, só para você sentir como você sacar a vibe e depois você vê o que você faz. Entra aqui nessa bet aqui, ó, nessa casa nova, que ela vai te dar R$1.000 gratuitas para te jogar as primeiras 1.000 vezes. Vai dar de 1.000 giros grátis. Vem aqui na minha casa que eu vou te dar 4, 5 carreiras de cocaína pra te cheirar de graça. Depois tu vê se tu quer continuar. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E sabe o que é pior? É que, infelizmente, eu não vejo saída pra isso mais. Eu acho que é uma batalha que, infelizmente, nós perdemos. Perdemos por quê? Porque essas bets, essas casas de aposta, essas casas de ODDs e não sei o que e tal, que é a mesma coisa, tá? Aposta esportiva é a mesma coisa, causa o mesmo prejuízo. O mesmo prejuízo. Essas casas, elas já têm tanto dinheiro, que elas já têm tanto lobby político, elas já contrataram, elas já têm nas suas carteiras de pagamento tantos deputados, tantos senadores, que eu acho impossível se passar uma lei que vá proibir elas de novo. Elas já têm tanto poder que elas já estão tão fortes que é impossível tirá-las do Brasil mais. Infelizmente, eu acho que é isso. Eu acho que é uma batalha perdida, infelizmente. Nós, enquanto brasileiros, nós trouxemos para o Brasil uma das piores situações que existem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é conhecido mundialmente por ter enormes números de pessoas viciadas em apostas, porque lá sempre foi legalizado, né? Por conta de cassinos e tal. Sempre foi. Nós não tínhamos esse problema, que eu já falei isso no outro vídeo esses dias. Nós não tínhamos problemas disso no Brasil. Não existia. Não existia. Eu lembro na faculdade da gente um dia comentando sobre vícios e tal. Alguém comentou sobre vícios em apostas, mas a gente mesmo entrou assim: olha, eu nunca conheci ninguém, nunca vi ninguém dizer que era viciado em apostas, sabe? Porque era uma realidade tão diminuta no Brasil por conta da proibição que não existia, não existia. A gente não sabe como trabalhar. O sistema de saúde não sabe o que fazer ainda. Os sistemas de internação estão abarrotados já. Abarrotados. Não vão dar conta. Né? Não vão dar conta. Infelizmente, assim, eu sinto dizer assim, mas da minha perspectiva agora, a menos que nós tivéssemos uma mudança da conjuntura política, né, enfim, social muito grande daqui pra frente, mas hoje, dia 30 do 6 de 2026, que eu tô gravando esse vídeo, hoje é uma batalha perdida. É uma batalha perdida. Né? É uma batalha perdida. Porque eles já têm tanto poder que eles não vão conseguir ser retirados assim. Nunca que vai passar uma lei dizendo que é proibido agora casas de aposta no Brasil. Nunca, nunca. É realmente uma coisa bastante agressiva para o cérebro, especialmente aquelas pessoas que são mais suscetíveis a isso. E as pessoas que são mais suscetíveis a isso, elas são mais suscetíveis por conta do histórico de vida, das contingências que ela viveu no passado e da sua genética. A questão é que só ontem uma psiquiatra desse hub que a gente tem milhares de pacientes, internou 3 jovens, só ontem. A gente tem percebido também um aumento de procura por pessoas que estão com problemas com apostas, casos... Eu imagino, tá? Desculpa interromper muito esse vídeo, eu tô interrompendo bastante, mas assim, eu imagino que essas internações que ele tá falando são internações particulares, tá? Ele não deve estar falando de uma realidade de saúde pública. Porque eu já trabalhei na saúde pública e nós não temos nem precedente para fazer esse tipo de internação. Ainda mais nos interiores do Brasil. Nós não temos precedente, nós não sabemos nem para onde encaminhar essas pessoas para fazer um tratamento, se precisasse. E não sei nem se a internação compulsória seria, então, o melhor tratamento, né? Não sei dizer. Teria que dar uma investigada, né, e tal, mas assim, nós não temos precedente, porque não tem lugar, não tem uma clínica especializada, não tem.
Talvez quem tem muito dinheiro consiga até procurar um tratamento, né? Mas pro pobre, que também tá se ferrando, pra classe média baixa, que também tá se ferrando com essas porcaria dessas bet, enfim, esses aí... Bizarros, pessoal. Já tem casos de pessoas que perderam apartamento, casos de pessoas que devem 300 mil reais, casos de pessoas que devem R$500 mil, casos de pessoas que devem 100 mil reais. E a pessoa coloca... eu falei, eu já tive casos de atendimento de pessoas que já tinham perdido mais de 300 mil em aposta, né? Na saúde pública eu peguei N casos de pessoas que estavam com problemas financeiros por conta das apostas. Pacientes meus que ainda não estavam com problemas, mas já relatavam e já percebiam o quanto aquilo impactava financeiramente na vida deles, as apostas, né? Financeiramente. coloca fora todo o patrimônio dela por conta dessas apostas. E aí gera um problemão, porque como nós vivemos numa sociedade que o dinheiro é bastante importante para solucionar problemas, e a nossa vida orbita muito em volta do dinheiro, essas pessoas afetam não só elas mesmas, mas também os seus familiares, porque quando você tem uma dívida, a sua família também fica embolada nessa dívida e, consequentemente, impactada por ela. E isso explica, em partes, o porquê que as pessoas com problemas em apostas, com vício em jogos, elas tendem a ter um comportamento, uma ideação suicida aumentada, e muitos até tentam cometer mais atos contra a própria vida, porque a sua vida... Muitos cometem. Hoje mesmo eu li uma notícia de acho que era um advogado, se eu não me engano, que se matou aqui no Rio Grande do Sul. E daí no relato a família falou que descobriu que há poucos dias que ele tava com... Não era um advogado, desculpa, era da brigada militar, eu acho, um militar, enfim, de patente mais alta parecia ser. E se matou porque tava com dívida. 300 mil reais, 400 mil reais em dívida de aposta também. Se matou, gente. Não tem o que fazer mais. Quem que a gente responsabiliza nesse momento? Quem que a gente responsabiliza? Alguma dessas casas de aposta vai se responsabilizar? A Blaze vai se responsabilizar? A Betano? A Bet do Brasil? A 1234, sei lá como é que é o nome da outra lá? A Bet da TV Globo? A Bet da Cazé TV? A Bet do teu influenciador preferido? Da Virgínia vai se responsabilizar? Não, ninguém vai se responsabilizar. Aí, bom, já ganhamos 500 mil desse trouxa. Agora, ele que faça o que quiser da vida dele. É a elevação total da lógica do capitalismo sobre a vida das pessoas. É você sugar tudo que aquela pessoa tem até que ela não tenha mais nada e que ela não consiga mais sair dali. E aí, se ela se matar, bom, agora eu já ganhei o dinheiro dela, ela já perdeu tudo mesmo, então... se enterra tanto num buraco por conta dessa importância que o dinheiro tem e do impacto que você gera nos seus familiares, que tem pouco a ver com isso e, portanto, você se culpa bastante, que as pessoas elas têm muita ideação suicida e muitas atentam contra a própria vida. É um transtorno, o vício em jogo é um transtorno que a ideação suicida ela é bastante presente e, obviamente, essa pessoa muitas vezes não tem só esse transtorno, tem uma comorbidade de outros, tem depressão, tem uma série de outros problemas. Aí é comum... É claro que isso aí, existem muitas comorbidades em pessoas que fazem aposta. Normalmente, pessoas que eu atendi ou que eu já tive contato, né, pacientes que tinham problemas com apostas, né, tinham outros problemas em outros lugares da vida. Assim como qualquer outro vício em drogas. Né? Agora, isso não significa que essas casas de apostas estão, né, estão desresponsabilizadas. Muito pelo contrário, elas têm muitas mortes, muitas vidas destruídas nas mãos dela. Sangue nas mãos dela, sangue. E ninguém vai fazer nada por isso, ninguém vai fazer nada. Muita gente falar que, pô, mas apostas sempre existiram, a gente tem desde, sei lá, da Roma Antiga, da Grécia Antiga. A questão é que hoje a tecnologia permite com que você tenha menos tempo para ponderar sobre as apostas. E no universo da Copa do Mundo e dos jogos de futebol, você está mesclando essas apostas com uma paixão nacional. Não, esse argumento de que já se existiam apostas anteriormente, nossa, esse argumento assim é de uma canalice, Existe uma diferença crucial, uma diferença assim, ó, que não tem como não ser percebida entre a pessoa, sei lá, ser viciada em apostar nos dados, do que ela ter um aplicativo na mão dela,
construído, totalmente pensado, em base em milhares de estudos cognitivos, construído, com todos os efeitos, na palma da mão dela, onde ela pode cadastrar o cartão dela, onde ela pode passar um Pix aqui, onde ela abre o Instagram e tá o influenciador preferido dela aqui, divulgando, onde tá o jogador preferido dela, divulgando, onde tá o jornal que ela assiste, divulgando, onde tá o filme, no intervalo do filme que ela assiste, tem uma propaganda de bet. Existe uma diferença crucial, gente. Existe uma diferença crucial. Se alguém usa esse tipo de comparação para justificar que tá tudo certo, assim, é espantoso o nível cognitivo de uma pessoa dessa, o nível argumentativo de uma pessoa dessa. E de canalha. Desculpa, é canalha. Pra mim é canalha. Né? Porque existe uma diferença substancial nisso. Entendeu? Uma coisa é pra ti poder apostar, tá? Pra ti poder apostar, tu tem que ir lá num lugar, como no Brasil era proibido, né? Em teoria é proibido até hoje, cassino, né? Tu tem que ir lá num lugar escondido, onde vai ter talvez uma máquina caça-níqueis, ou vai ter talvez um bingo, ou algum jogo de carta, alguma coisa. Vai ter meia dúzia de pessoas lá escondidas, porque aquilo é criminalizado, né? Então você vai estar escondido ali, né? Você vai ter toda uma pressão social de estar ali, né? Enfim, toda uma apreensão social. Você vai apostar, talvez você vai perder, e aí você vai ter todos os problemas de ser viciado em aposta. Isso é uma coisa. Outra coisa é crianças sendo expostas diariamente na TV a propagandas de bets, desde o início da vida. É pegar o maior jogador brasileiro atualmente, os maiores jogadores de antigamente que ainda estão vivos, fazendo propaganda diariamente para casas de aposta. É pegar o senador do Brasil, lá o Romário, trabalhando numa emissora que divulga apostas de 5 em 5 minutos durante o jogo. Um senador do Brasil. Existe uma diferença crucial. Crucial. Isso, associado ao argumento de autoridade, que é um jogador famoso divulgar uma casa de aposta, e aí você desarma, digamos assim, as estruturas ali que poderiam fazer com que a pessoa não apostasse. Explico cada um desses itens. Quando você tinha que ir até a banca fazer a aposta... Desculpa, eu acho que eu acabei antecipando tudo que o Wesley vai falar, tá? Mas, enfim, o tema das bets, das apostas é uma coisa que mexe muito comigo, eu fico muito exaltado nisso. Você teve a ideia de apostar em casa, aí você tem que caminhar, sacar o dinheiro no banco, caminhar até a banca, fazer a aposta, todo esse intervalo de tempo aqui, as coisas acontecem na sua vida e às vezes a sua motivação para apostar lá reduz. Ou quando você perde, você descobre lá que você apostou e aí você viu o jogo e não aconteceu aquilo, o impulso de recuperar aquele dinheiro, ele está condicionado a você esperar o outro dia, ou a você ir até a banca de novo, ou fazer todo esse sistema mais analógico, digamos assim. E isso... Pensa, por exemplo, nos Estados Unidos tem muita corrida de cavalo, por exemplo, né? Bom, tu apostou agora na corrida de cavalo, perdeu tudo que seja. Mesmo se tu quiser apostar de novo, tu vai ter que esperar um tempo para aquilo acontecer. No outro dia, em outro momento, ou outra corrida, né? Porque aquele cavalo que tu aposta, sei lá, sempre, que é teu cavalo da sorte, digamos assim, só vai correr daqui nos outros dias, tem que descansar, né? Vai ter outro campeonato, Então, não vai ser naquele momento. Aqui, ó, eu posso perder R$200 agora, e se eu quiser eu posso apostar mais R$200, e se eu quiser eu já cadastro meu cartão e vai pegar todo o meu limite do crédito aqui. Por isso que eu digo, existe uma diferença enorme, cara, enorme. Entende? Faz com que você dê menos chance pro azar de impulsivamente apostar de novo. Exato. Agora, quando o banco financeiro, né, o seu banco, tá no celular, um banco digital, e no lado dele tá o aplicativo da casa de apostas, você simplesmente escorrega o dedo para cima, você vai no banco, pede um empréstimo, escorrega o dedo de novo, entra no aplicativo e aposta. Exato. Além disso, então você resolve esse problema, entre aspas, de você ter esse analogismo, né, de ser mais analógico, você tem que ir até lá e etc. Agora você transforma tudo em algo mais digital, mais fácil, e você vence essas barreiras que a pessoa poderia desmotivar e não apostar mais, digamos assim, enquanto está indo lá, etc. Além disso, e principalmente, quando você tem os sistemas de apostas num aplicativo,
As empresas têm dados, né, cara? Então essa empresa sabe qual que é o momento que você foi mais impulsivo nos últimos 20 dias, os últimos 20 meses, sei lá quanto tempo você aposta. Quem garante pra nós que quando tu vai lá apostar no Tigrinho, no Betano, sei lá no que tu vai apostar, quem garante que quando tu botar 200 mil reais lá pra aposta, quem garante que ele não vai estar viciado esses dados? Quem garante? Quem garante que todas as apostas não são viciadas? Quer dizer, eu acredito que são, mas assim, quem garante que não é? Ah, mas eu confio, eu já ganhei algumas vezes, já tirei um dinheiro e tal, né? Ok, talvez alguma ou duas pessoas devem ter ganhado mesmo, né? Porque elas servem exatamente para isso. Elas servem para passar essa mensagem para frente e dizer, não, uma pessoa já ganhou. Se uma pessoa já ganhou, então quer dizer que eu posso ganhar eventualmente também. Então quer dizer que eventualmente eu também posso ganhar. E aí? Mas quem garante que toda vez que eu boto 200 reais aqui, eu ganho, mas quando eu boto 5, quando eu boto 200 reais eu perco, né? Mas quando eu boto 5 eu ganho, né? Aí eu ganhei 10, ganhei 20. Beleza, eu botei 20, agora eu vou botar 50. Bah, ganhei 50. Mas quando eu botei 500, daí eu perdi, né? Aí eu perdi. Fiquei no débito. Entende que, sexta-noite geralmente o Wesley aposta mais e o delay entre ele abrir o aplicativo e apostar é menor. Eles têm todos esses dados, cara. Ele sabe quantos segundos levou entre você entrar no aplicativo e apostar e, portanto, por engenharia de dados, sei lá, agora com o IA deve ficar muito mais fácil de modelar isso, ele te manda mais notificações naquele momento que você tem uma probabilidade maior de ser impulsivo, porque ele rastreou que você é mais impulsivo naquele momento. Exato, então talvez ele te mande um... Tem até notificação. Eu nem tinha pensado nisso. Se o cara é viciado em cocaína, não vem o traficante na porta da casa dele bater assim, tu quer comprar? Se ele quiser, ele vai ter que ir lá comprar. Se ele é viciado em jogo do bicho, então que seja, não vai vir o bicheiro na casa dele bater na porta dele assim, tu quer jogar agora? Não, mas daqui 5 minutos eu volto pra ver se tu quer jogar de novo. Aqui não. Aqui de 5 em 5 minutos vai chegar uma notificação pra ele. Dizendo assim, tá pagando mais. Tá bugado, o tigrinho tá bugado, o aviãozinho tá bugado, sei lá o que tá pagando. Hackeamos tal pessoa, agora tá pagando. Um pulzinho de 100 reais para você experimentar apostar. Quem faz isso também é o iFood. O iFood também tem essa parada. Eu, por exemplo, por muito tempo comi poke, uma comida havaiana, no domingo meio-dia. Até hoje o iFood me manda uma notificação domingo meio-dia que eu tenho um cupom no site do poke. Isso que as casas de apostas fazem. Então isso explica que esse argumento de que sempre existiram apostas é balela, porque hoje em dia está muito mais sofisticado e muito mais fácil de te manipular por conta dos dados. E uma vez que você está dentro do aplicativo, você tem as recompensas intermitentes. Tem um vídeo aqui no canal, que é o vídeo anterior a esse, olha que coincidência, que é um vídeo sobre dopamina, que eu explico os estudos do Wolfram Schultz, que ele mostrou como que a dopamina funciona. E num pedaço daquele vídeo eu falo que há um pico de uma explosão de dopamina no seu cérebro quando há uma imprevisibilidade do que vai acontecer. E é exatamente isso que rola dentro desses aplicativos. Esse talvez eu ganhe, talvez agora eu recupere dinheiro, talvez agora eu conquiste mais, talvez agora eu consiga dobrar. Esse talvez faz com que o seu cérebro exploda em termos de comportamento motivacional, busca por recompensa, fazendo com que você tem uma maior adesão à plataforma. Isso, aliado ao fato de que geralmente quem te apresentou as apostas online, e agora a gente tem que culpar quem foi muito responsável por essa desgraça, que são os influenciadores, basicamente. Os influenciadores, eles usam do prestígio que eles têm com o público para ensinar o público. Realmente, eu lembro na época da Blaze, acho que deu aquele rolê da Virgínia aí lá no Senado, numa CPMI, né? A CPMI do jogo de aposta, da Blaze, do Tigrinho, sei lá, cara. Aquilo lá foi um teatro, gente. Aquilo foi um teatro. Eles pegaram meia dúzia ali de influenciador, botaram eles pra Cristo, e as empresas passaram ilesas. E não deu em nada. Todos os estudiosos falando, todos os psicólogos, todos os médicos, todos os economistas falando dessa merda, dessas apostas ferram o país. Essas merdas, essas apostas matam pessoas, destroem a vida de pessoas, não trazem benefício nenhum para o Estado brasileiro, para a nação brasileira, não trazem benefício nenhum. Muito pelo contrário, elas são uma ótima ferramenta
de captação de renda dos mais pobres para os mais ricos. Porque você pega um monte de renda de um monte de pessoa e atribui toda essa renda aqui das perdas para pouquíssimas pessoas. Você centraliza mais ainda a riqueza num país. Dinheiro que... Pensa assim, ó, gente, se eu perdi R$1.000, mesmo que eu ganhe R$100.000, R$100.000 por mês, eu gastei R$1.000 em aposta esse mês. Perdi R$1.000. Gastei e perdi. Esses R$1.000 eu podia ter gastado num restaurante na minha cidade. Que seja o restaurante mais pica da minha cidade. Podia ter gastado num móvel pra minha casa. Podia ter gastado em roupa. Podia ter gastado no mercado. Podia ter gastado no mecânico. Podia ter feito esses R$1.000 girar a economia. Mas não. Esses R$1.000 saíram diretamente do meu bolso e foram diretamente pro bolso do dono da Bet. E não girou nenhuma riqueza. Não criou nada. Economicamente falando, não criou nada. Nada. Numa CPI, não sei se era CPMI ou CPI ou CPMI, ela foi lá, explicou e tal, e a galera tava questionando muito ela, porque ela abriu o aplicativo e ensinava a pessoa a postar. E parece que tinha um vídeo fake dela ganhando e sei lá o quê, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas quando o influenciador pega esse prestígio, a gente tem um nome para isso, é viés de prestígio na psicologia, a pessoa ela passa a confiar no sujeito pela autoridade que ele tem, e não necessariamente pelo mérito. Então, cara, eu pego uma pessoa com 50 milhões de seguidores que abre o aplicativo e ensina a pessoa a usar, você tá dando o seu argumento de autoridade para aquela pessoa entrar no aplicativo e apostar. Isso tudo associado, cara. Esse gato no vídeo, eu achei que era o meu gato. Achei que era a minha pompom, é o gato no vídeo dele. Com agora a Copa do Mundo e a motivação da galera com futebol, e você mistura futebol, paixão, e o cara tá no bar bêbado. Vem cá. Primeira coisa que aconteceu depois que o Neymar foi anunciado que é pra Copa, pra escalação da seleção brasileira, a primeira coisa que ele fez um stories com a Blaze, cara. Primeira coisa, cara, o Neymar, cara. E eu não nem vou entrar no mérito moral, não é essa a discussão aqui. Mas quais são os impactos disso? As crianças todas querem ser o Neymar. Todas as crianças querem ser o Neymar. Todas as crianças idolatram o Neymar. Aí se o cara que eu idolatro, que é tudo de bom pra mim, vai lá e me diz que apostar aqui na Blaze é legal, então deve ser, né? Então deve ser. Então vou lá apostar. Desculpa, cara, minha gata tá aqui. Aqui, ó. Dá um oi pra galera aí, meu. E aí, pessoal, não apostem online, viu? Isso associado ao futebol, que a gente tem hoje, né, essa paixão nacional, faz com que a galera... Cara, faz com que numa live de 14 milhões de pessoas, que é o que tava rolando lá na Cazé TV, ou num programa da Globo que tem sei lá quantos milhões de brasileiros assistindo, faz com que as pessoas tenham sim uma maior probabilidade de apostar. É isso, pessoal. Acho que a partir de agora ele vai só repetir tudo que eu já disse, assim, eu não acredito que ele vai colocar nada mais novo sobre isso, mas assim, a minha opinião sobre as bets é proibição total. Total. Não existe argumento nenhum que nenhum país, nenhuma experiência, nenhum país trouxe bons resultados com a permissão dessas casas de aposta, principalmente essas online, de existirem. Ah, mas o governo regulamentou. Beleza, agora eles pagam imposto. Foda-se. O dinheiro que é recolhido de imposto não vai ser o suficiente para bancar a crise no SUS que nós vamos ter, a crise sanitária no SUS que nós vamos ter com esse tipo de vício. Não vai ser o suficiente. Foda-se se eles estão pagando imposto, entendeu? A minha opinião sobre BS, alguém não entendeu até agora? Fechamento total, proibição total, criminalização total disso dentro do país. Ponto. Não tem. Todos os dados sobre apostas falam sobre isso. E é até interessante porque o vício em apostas é um dos poucos que os dados mostram que a criminalização realmente beneficia. Traz mais benefícios do que malefícios. Até porque, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 2010, alguém ouvia falar sobre vício em apostas? Eu disse pra vocês, eu me formei em 2023 eu me formei, né? Então ali, era durante a pandemia, ali início da pandemia, eu lembro dessa aula, assim, nós falando uma aula que nós estávamos falando só sobre vícios e tal, acho que até um trabalho, algum colega fez, era um seminário e tal, e a gente comentou assim, existia o vício em apostas, mas era uma coisa assim tão diminuta, né, na realidade brasileira, né, eu lembro de trazer esse dado, assim, que a realidade brasileira é um número tão diminuto, né, então existem até poucos estudos sobre isso no Brasil, né, com a realidade brasileira, né, mas outros países da América do Norte, como os Estados Unidos, né, e outros países, enfim, do mundo,
tem uma realidade muito mais acentuada, muito mais dificuldade com isso, né? E que a proibição, a criminalização é o melhor, é o mais efetivo para fazer isso. Beleza, o que foi o Brasil foi lá e fez? Não, vamos regulamentar. E agora essas regulamentações já trouxe tanto dinheiro para os lobbies, né? Os lobbies no Congresso, que vai ser, olha, vai ter que ter vai ter que, como é que eu vou dizer assim, vai ter que vir um milagre para poder proibir isso aí. Um milagre. Infelizmente. Bom, enfim, pessoal. Se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto, o que você acha sobre tudo isso. E se eventualmente você gostaria de saber um pouco mais sobre o meu trabalho, iniciar um processo de análise, eu deixei o link na descrição aqui do meu vídeo, do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e também, enfim, as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Agradeço a visualização de todos, a companhia de todos. Valeu, falou e até o próximo vídeo.